Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pílula de Conhecimento, a sua dose diária de conteúdo empresarial. Meu nome é Houston Guerin e eu estou aqui para te ajudar e dessa vez para te ajudar com o teu processo seletivo, com a construção do teu time, né? Como que eu vou fazer para colaboradores de alto valor verem valor na minha empresa, quererem entrar dentro do meu negócio? É sobre isso que nós estamos falando na nossa série atual. Inclusive, se você já é o nosso ouvinte há um bom tempo, você já sabe como é que funciona. Nós trabalhamos com pequenas doses, pequenos pílulas de conhecimento, conteúdo ali de 10, 12, 15 minutos que eu quero que você escute, pode ser na academia, pode ser no caminho para o seu trabalho, mas que você coloque em prática imediatamente. Então, conteúdo extremamente prático, bem didático, para você pegar e já sentar junto com o seu sócio, junto com os seus colaboradores, com a sua liderança e já discutirem sobre o tema de hoje, o tema dessa semana, inclusive recrutamento, é o nome da nossa série atual, tá? Vou te pedir, como sempre eu peço, compartilha, curta, passa a seguir, se inscreva em nosso canal. Compartilhe com seus amigos, todo mundo tem que entender que esse conteúdo pode ser valioso. Quem você entender que esse conteúdo será valioso, compartilha com seus amigos, por gentileza. Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar, que a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre formação do nosso time, processo seletivo e recrutamento. Falamos já em episódios anteriores sobre preferência da cadeira, né, o comportamento que a cadeira deve ter. Uma das ferramentas é a preferência cerebral, que eu uso e gosto muito. Até falei para vocês lá que a gente consegue compartilhar com vocês um material. Volta lá 2 episódios atrás que você vai entender que material é esse e como conseguir esse material que eu posso compartilhar com você, que eu utilizo nas minhas empresas. Falando também sobre o desenvolvimento da oferta, como é que eu construo uma oferta que vai realmente ganhar tempo, que vai atrair o público certo para aquela vaga. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma metodologia que é análise técnica dentro do processo seletivo. Caramba, Wilson, análise técnica? Mas como assim? Eu estou falando de contratar um engenheiro, então eu vou fazer uma análise técnica. Mas e se eu for contratar outra pessoa? O que seria essa análise técnica? Seria uma análise do currículo, uma análise do quanto ele conhece? Ainda não, né? Na verdade, você já analisou quem é a pessoa, você já analisou o currículo, você já trouxe para o processo seletivo e dentro desse processo seletivo, minha sugestão é que você faça uma análise técnica desse colaborador, desse candidato à vaga, se ele realmente vai entregar o que você precisa. Eu chamo isso de análise técnica dentro do processo. E qual que é a ideia? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero trazer um laboratório para dentro desse processo seletivo. Então a gente está fazendo um laboratório, você está construindo uma simulação do trabalho desse candidato dentro da sua empresa. Então você vai simular situações para entender o comportamento técnico, como que ele, frente àquela cadeira, ou seja, ele está sentado na cadeira de gerente, de supervisor, está sentado na cadeira de limpeza da tua empresa. Não importa o nível de escolaridade, não importa o nível de complexidade da ação, mas eu vou colocar ali dentro a análise técnica do cargo, da cadeira, daquilo que eu quero que ele ocupe e ele desempenhe dentro da minha empresa. Isso vai passar a ser uma cultura dentro do teu negócio. Então, quando eu faço essa análise técnica, eu já estou mostrando para todo mundo que entrou naquela empresa, quem passa por esse processo seletivo, quem passa por essa análise técnica, ele aprende que quem está trabalhando naquele teu negócio, naquela tua empresa, se submeteu a uma análise técnica. Então ele não vai questionar se essa pessoa deveria estar dentro da empresa ou não, se essa pessoa deveria estar dentro do time ou não. Então é fundamental isso. Eu vou criar um laboratório. Tá, mas e como é que é isso? Eu tenho que mostrar dentro desse laboratório o que será esperado dele com aquela ação. Então eu vou submeter ele a uma atitude, a uma simulação, e eu preciso tirar dele o que vai ser esperado dele dentro de um episódio, dentro do episódio da rotina da minha empresa. Deixa eu trazer exemplos para ficar mais fácil. Vou imaginar, por exemplo, profissional de limpeza, porque muita gente acredita que é só para cargos de alta complexidade. Profissional da limpeza, como é que eu faço análise técnica? Bem, se eu tiver um profissional de limpeza que não entende como desempenhar as ações da qual é o cargo dela, eu posso ter desperdício de material, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Durante o processo seletivo profissional da limpeza, eu vou simular um laboratório onde ela vai ter que me dizer como atuar. Ah, mas é presencial? Isso é um teste físico presencial? Como é que é isso? Não, muitas das vezes a pessoa já está em casa e eu mando esse teste por WhatsApp. Pode ser que ela faça dentro do processo seletivo numa sala dentro da minha empresa. Eu gosto muito
de dar um prazo para a pessoa. Para quê? Para ela realmente me trazer o melhor dela. Então eu não gosto de fazer muito o teste ali para entregar na mesma hora, não. Mas vamos dizer que é um profissional de limpeza. Eu coloco lá, olha, temos que fazer a limpeza do andar inteiro da nossa empresa. Temos que fazer a limpeza de uma sala. Vamos imaginar que é um consultório. Fala assim, olha, entre um intervalo e o outro de um paciente, o médico sai e ele vai atender na recepção, ele vai fazer um exame. Essa sala precisa ser organizada e limpa para o próximo cliente. Quais materiais você acredita que você precisa para deixar esse ambiente preparado para o próximo cliente? Ele vai ter que dizer quais os materiais. Se você quiser botar uma lista para ele escolher, pode ser. Ou se você quiser que ele descreva o que ele vai querer tirar, eu preciso de um rodo, preciso de um pano, preciso de um balde de água, preciso de um desinfetante, um sabão em pó. Mas e para o perfume? E para tal, mas eu tenho lá uma mesa de vidro, sabe? Então você coloca situações para entender como que ele vai se comportar. Porque eu quero avaliar qual vai ser a ação dele frente à situação. Vamos aumentar agora. Não é mais da limpeza, agora é uma recepcionista. Coloco lá, dessa mesma clínica. Então, diante de uma agenda lotada, eu tive 3 clientes que me ligaram falando que vão atrasar ou que vão desmarcar. Como você faria para reorganizar essa agenda? Quais seriam as condutas que você tomaria? Diria que não dá para faltar? Desmarca? Você vai tentar realocar? Você vai conversar com o dono da agenda, com o médico, com o nutricionista, para ver o que pode ser feito? O que você vai fazer? É isso que eu espero. Mas eu não posso dizer, tá, pessoal? Mas é isso que eu vou analisar. Talvez a resposta dela seja o seguinte: bem, eu digo para o cliente que não vai poder ser relocado, que ele perdeu a consulta. Não, eu vou, antes de responder, vou consultar o dono da agenda para ver o que pode ser feito. De repente, a gente pode fazer uma hora extra e atender ele no final do período. De repente, a gente pode encaixar ele no dia seguinte. Ou eu posso fazer uma consulta reduzida. Então, ela vai te dar uma série de situações. Da mesma forma, vamos avançar então. Então, agora eu vou para outra análise técnica. É uma nutricionista. Ali eu coloco um caso prático. Temos um cliente com sobrepeso, grau de obesidade 2, que vem sendo acompanhado pela nossa clínica há 3 meses sem gerar resultado. Qual seria a sua conduta imediata? Vamos dizer que é um engenheiro. Temos um projeto da construção de uma sala empresarial. É uma sala empresarial que deve ser construída com pé direito duplo, com 30 metros quadrados, com capacidade para atender tantas pessoas. Qual é o tipo de estrutura? Aí você pede qual seria a planta baixa que você faria, quantas colunas devem ter nessa sala, lembrando que o vão livre é de tantos metros quadrados. Então você vai colocando perguntas de laboratório, da tua rotina empresarial, para ver qual vai ser o comportamento daquela pessoa frente a essa dificuldade. E a outra coisa, né? Então uma coisa é eu fazer um laboratório, a outra coisa é eu entender qual é a ação esperada sobre aquilo. E a terceira análise que eu faço disso é o quanto que a técnica dessa pessoa pode ser aproveitada diante dos processos da empresa. Nossa, Justo, confundi tudo, não entendi nada. Vamos lá. De repente eu estou trazendo uma nutricionista que ela tem uma técnica, ela tem uma abordagem, talvez ela coloque assim, diante desse caso, eu faria uma análise conjunta com mais um nutrólogo, com mais uma esteticista e mais uma massagista para tentar melhorar os resultados dela. Você vai pensar, nossa, peraí, eu não tenho massagista, eu não tenho nutrólogo dentro do processo da minha clínica. E esse procedimento e esse problema eu tenho na minha clínica. Eu tenho pessoas de grau de obesidade 2 a 3 meses sem resultado. Então você pode aproveitar nesse processo seletivo, talvez uma técnica de um profissional que está lá no mercado, lá na rua, fora do teu negócio, que pode te ajudar muito a solucionar possíveis problemas. Então, muitas das vezes, você vai introduzir análise técnica no teu processo seletivo para entender como ela vai se comportar diante das questões da tua empresa. Mas muitas das vezes você vai perceber que aquele profissional é valioso não pelo que ele sabe resolver dos problemas que já existem na tua empresa, da forma que existe. Não para dizer se ele vai seguir os procedimentos da tua empresa. Muitas das vezes essa etapa do processo seletivo te mostra que você precisa daquele profissional para que você mude os teus processos hoje. Para que você mude o comportamento de atuação do teu negócio. Então, algumas das vezes você vai trazer, eles vão te trazer uma solução que você não utiliza hoje. Vamos imaginar que esse arquiteto ele fale, olha, para fazer esse espaço físico dentro da tua empresa, eu utilizaria o material reciclável XYZ. E você, poxa, eu nunca utilizei isso. Ou ela faria, não, eu aproveitaria esse ambiente para fazer tal situação. Então você vai perceber que aquele candidato, ele é valioso não porque ele está inserido dentro dos processos que já existem,
mas porque ele vai te ajudar a construir processos novos que você nem imaginava. Talvez até ele coloque lá, profissional da limpeza. Como já trabalhei em ambientes hospitalares, o único produto que eu preciso é um desinfetante XY, que é muito utilizado em ambiente hospitalar, e ele tem uma rentabilidade, um aproveitamento gigantesco, porque 100 ml eu consigo diluir em 3 litros, 5 litros de água, e dá para limpar o consultório inteiro. Caramba, eu nunca tive um profissional de limpeza que tivesse experiência hospitalar. Poxa, essa pessoa pode me ajudar. É isso que serve a análise técnica dentro do processo seletivo, tá? Então, o que eu vou fazer com esse teste? Vou analisar comportamento, vou analisar técnica dessa pessoa e vou analisar também a capacidade de absorver um briefing. Por quê? Porque você vai entregar um briefing para ela. Ó, eu tenho lá uma contratação de um videomaker. Eu vou dizer, eu quero contratar um videomaker para fazer um conteúdo de podcast, um conteúdo para o YouTube, um conteúdo para o Spotify, de 15 minutos num programa diário. Que tipo de câmera, iluminação você utilizaria? Então você vai trazer um briefing para esse profissional. E aí no fim ele te responde uma coisa que tem nada a ver. No fim ele te responde, ele não entendeu. Então a capacidade dele de análise e absorção de briefing é limitada. Será que você quer esse profissional? Então eu estou analisando comportamento, estou analisando características técnicas e estou analisando também como ele sai de uma adversidade, de um problema, mas também como é a capacidade dele de absorção de um briefing, de uma análise do trabalho, da rotina. E tem uma das coisas que eu mais gosto desse tipo de avanço. Uma das coisas que eu mais gosto é o quanto essa pessoa é rápida para te dar um retorno. Porque normalmente eu faço esse teste, eu termino uma das etapas do processo seletivo, na hora de ir embora, eu falo, vocês vão receber um briefing sobre uma ação que vocês têm que executar. Vocês têm até, 6 horas para responder. Assim que vocês receberem a mensagem, vocês têm 6 horas para responder, 12, 24 horas, 48 horas, enfim, você vai colocar um prazo que você considera razoável para entregar a resposta. E aí, o quanto tempo de resposta chega? Será que vai chegar no prazo final ali? Você deu um prazo de 6 horas, o cara manda 5 horas e 45 minutos. Ou será que vai vir depois de 1 hora? Será que vai vir pergunta? Olha, diante desse brief ficou uma dúvida. Será que eu preciso de tal e tal situação? Me explique melhor sobre essa problemática. Então, será que vai vir ali uma contestação? E muitas das vezes nem vem a resposta. Porque diante do teste, a pessoa se amedronta e ela percebe que não é para ela. Olha que maravilhoso. Você excluiu um profissional que já, diante da primeira situação, ele demonstrou que não é para ele. Olha o risco grande de trazer essa pessoa para dentro da tua empresa. Você vai perder tempo e dinheiro. E ainda vai não selecionar outra pessoa que deveria estar no teu lugar, naquele lugar. Então você acaba dispensando alguém que poderia estar ali porque alguém não foi verdadeiro contigo durante o processo. Então essa análise técnica ela te permite uma série de percepções. E uma delas que eu mais adoro é o respeito do prazo. O quanto que a gente é surpreendido com essa devolutiva da pessoa. Então, galera, se você não faz, começa a incluir análise técnica no processo seletivo. É muito simples. Você, inclusive, já pode deixar essa análise técnica para cada cadeira da tua empresa já estipulado. Abriu vaga lá para recepcionista, tá aqui, ó, análise técnica é essa. Abriu vaga para vendedor, tá aqui. Abriu vaga para engenharia, tá aqui. Abriu vaga para médico, tá aqui. Abriu vaga para limpeza, tá aqui. A análise técnica já deixa prontinho de acordo com a cadeira, de acordo com o que você espera, tá? Então, pessoal, essa é uma das etapas do nosso processo seletivo que eu acho fundamental vocês implantarem dentro do seu negócio. E para a gente fechar aqui, o que a gente vai trazer no próximo programa? A captação de candidatos. Nossa, isso eu quero ouvir. Porque eu não consigo nem os currículos para analisar. Porque eu abro a vaga e não aparece ninguém interessado. Comentei com vocês no episódio anterior que eu fiz um processo seletivo recentemente, contratei um gerente dos vendedores para uma das operações numa cidade em Santa Catarina, e eu lembro que quando eu estava fazendo a obra dessa empresa, estava construindo ela, eu conversei com uma pessoa de lá, um empresário local, e eu falei para ele que eu estava iniciando o processo seletivo, e ele falou assim, ó, boa sorte, porque faz 1 ano que eu tô com 3 vagas abertas e eu não consigo preencher. E ele falou assim, você vai sofrer, você não vai conseguir preencher essas vagas. Porque tem 1 ano que eu tô com 3 vagas, não existe pessoa para esse cargo. E coincidentemente o cargo que eu tava contratando, o gerente e 2 vendedores, é as mesmas 3 vagas que tá em aberto para ele. E aí eu falei o valor do salário, ele falou, não, é exatamente o que eu tô ofertando. Eu disse, cara, não vai conseguir gente. E no fim eu consegui. Em menos de 10 dias eu consegui. Por quê? Porque tem a estrutura de captação de candidato, tem a estrutura de oferta, todas envolvidas. Tudo isso faz com que a pessoa se interesse. E eu consegui selecionar ainda. Não foi que veio um profissional e eu peguei. Não, a gente fez o processo seletivo em 10 dias e contratamos essas pessoas, formamos um time para inaugurar, tá? Então, nosso próximo episódio, nosso próximo programa vai falar sobre captação de currículos, captação de candidatos, captação de interessados em trabalhar na tua empresa. Como que eu busco isso? Então fique ligado, acompanhe o nosso próximo episódio. Se você está com essa problemática, eu tenho certeza que o próximo episódio vai te ajudar. Não esqueça de comentar abaixo desse vídeo, compartilhar
seguir os nossos canais e obrigado por a sua audiência. Um grande abraço!